Saudações, comunidade escolar! Eu sou o professor Alexandre e estarei com vocês aqui no nosso aprofundamento de Ciências em Ações, Unidade Curricular Projeto Casa Sustentável, do componente curricular Construção Sustentável. Tá? E para você que não se lembra de mim, eu sou um professor brasileiro nato, descendente de japoneses, estatura mediana, 1,70 m. E eu uso óculos de armação preta e hoje estou vestindo camiseta branca com detalhes em roxo e amarelo, calça preta e tênis preto. Tá ok? Ah, e antes que eu me esqueça, porque eu sempre me esqueço, o meu sinal em Libras é o A com o olhinho puxado aqui pelo dedão, né? Eu acho que é isso, se eu não estiver enganado, tá? Também quero dar as boas-vindas pro pessoal de Libra que sempre me ajuda. Então, se eu cometi um erro, por favor, me corrija. Muito obrigado por sempre me auxiliar. E eu quero também agradecer toda a equipe que torna essa aula possível de ser realizada e levada até vocês, porque essa aula só existe por conta de vocês, tá ok? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, né? Então, aqui nós estaremos fazendo a hora dos números, finalmente, então vamos trabalhar um pouquinho aí da matemática, né? E o nosso eixo estruturante agora na atividade 4 é o processos criativos. Então é agora que você vai soltar a sua imaginação e vamos começar a concretizar aquele seu projeto que a gente começou a pensar lá na atividade 2. Na atividade 2, eu já tinha pedido para vocês começarem a pensar num produto ou num serviço ligado à construção sustentável, né? Então, a gente estudou bastante, investigou, pesquisou, vimos os produtos, vimos serviços, escutamos os especialistas, nós vimos a parte de legislação, né? Na atividade 3 a gente viu o plano diretor municipal, nós vimos também o código de obras e edificações e nós também vimos os problemas que uma cidade pode ter, né? Lembra que eu inventei a cidade de Xandópolis? Então, nessa cidade, a historinha lá foi aparecendo problemas que foram solucionados e que, será que foi totalmente solucionado? Será que eles realmente conseguiram voltar o meio ambiente a ser como era antes? Será que eles estão sofrendo com falta de água, né? E eu também deixei a sugestão para vocês, né? Vocês não precisam usar o Xandópolis, né? Eu inventei o Xandópolis, mas para não ter o problema com o material, tá? Mas vocês também podem estar investigando o seu município, né? Já que vocês vivem nessa região, vocês devem conhecer os problemas que vocês enfrentam melhor do que ninguém, né? E vocês podem também estar propondo sugestões de solução. Para quê? Sempre pensando no equilíbrio ecológico e nas melhores condições de vida, né? Tudo bem? E aí, agora é a hora de tentar concretizar aí esse projeto, né? E as habilidades que vão estar trabalhando é a IF, MAT 01, 06, 07, 08 e 11, tá? E para caso você tenha se esquecido, esse primeiro EM é de ensino médio. O IF significa itinerário formativo e o MAT é matemática, tá ok? E isso você encontra todas essas habilidades descritas no mapa, no material de apoio, tudo bem? E se você quiser, pode pesquisar também na primeira semana C que a gente teve lá no primeiro bimestre, que eu expliquei detalhadamente cada uma dessas habilidades, tá ok? Então vamos lá. Na atividade 3, vimos a história e o desenvolvimento da cidade de Xandópolis. Agora vamos construir uma casa nesse município no bairro de Ares. Ah, da onde você tirou esses nomes, professor? Como vocês sabem, o nosso aprofundamento está dividido em 4 componentes curriculares, não é isso? E num desses componentes, que é a eficiência energética, está o professor Carlos Magno, que está
está passando para vocês o componente de eficiência energética, se não me falha a memória. Ele está trabalhando, se não me engano, na lâmpada de Moser, né? Com garrafa PET. E aí eu contei a história para ele que eu tinha inventado uma cidade chamada Xandópolis e ele gostou tanto da ideia que parece que ele está usando nas aulas dele. E ele até inventou um nome para os bairros desse município que eu inventei. Então a gente está fazendo meio que conjunto. E por que isso? Porque todos os 4 componentes estão andando juntos, tá? Um é o complemento do outro. Então, assim, o que eu estou passando aqui complementa o dele, que vai complementar o outro, que vai complementar o outro, tá? Então, no final, este aprofundamento no geral tem sempre o objetivo único, tudo bem? Então, vamos lá. Então, vai ser construído no bairro de Ares. Então, o meu projeto será uma casa. Então, sabendo que os lotes residenciais desse município são retangulares, com dimensões de 10 metros de frente por 15 metros de comprimento, olha só que informações importantes. Então, os lotes são retangulares, então a frente dele tem que ter 10 metros e ele tem que ter 15 metros de comprimento. E que, obrigatoriamente, é preciso reservar 4% do terreno no qual não pode haver construção, voltado a um jardim para absorção das águas das chuvas. Vamos construir uma planta baixa dessa casa. Então, da onde surgiu todas essas regras? Todas essas regras aqui veio do plano diretor do município de Xandópolis. Tá? E como é que eu sei? Porque a cidade é minha e eu coloquei as leis, tá? Mas, assim, vocês viram que quando apresentei para vocês o plano diretor do município de São Paulo, lá também estava especificado o tipo de construção que pode ter, quais são os lotes, como deve ser feito, qual a área mínima de construção, tá? E qual a área máxima de construção que deve ter o lote, tudo bem? Então tá tudo especificado no plano diretor, tá? E lembrando que para construir, né, no terreno, você tem que ver o zoneamento, se é zona residencial, se é zona mista, né, se é zona comercial, zona industrial, isso tudo tá lá escrito no plano diretor. E os modelos de construções que você pode fazer, você encontra no Código de Obras e Edificações, tudo bem? Como tem que ser o canteiro de obra, a organização, o que você tem que preservar quando você tem um rio, quando você tem um córrego, quando você tem mata nativa de preservação, quanto de espaço você tem que deixar reservado, tudo isso aí está tudo escrito nessas leis, tá? E que tem que ser seguida, tá? Então, se você pretende ser arquiteto ou engenheiro, tá? Você fique atento, e que mexe com construção, obviamente, você tem que ficar atento a essas leis, tá? Você sempre tem que estar se atualizando. A escola vai ensinar você a ter esse costume de estudo, tá? Você vai perceber que depois que você se formar, aí sim você vai ter que estudar, tá? A gente estuda todo dia, eu aprendo coisa nova todo dia. Não é porque eu tirei meu diploma que eu parei de aprender, tá? Todo dia é o estudo para passar para vocês. Tudo bem? Então, continuando. As regras foram dadas. Dadas as regras, então eu preciso ver agora. O quê? Agora eu preciso ver, né, soltar a minha imaginação para começar a desenhar a casa, que é o meu projeto. O meu projeto é uma casa, então é agora na hora de tentar concretizar este projeto, tá? E lembrando que na atividade 2 foi pedido para que vocês pensassem no assunto. Então eu já tinha pedido para vocês, lá na atividade 2, já iniciar esse pensamento. Então agora vamos começar a concretizar esse projeto. Se vai ser um sobrado, uma casa térrea, uma mansão. Então lembra que eu falei para vocês, quando a gente estava falando de construções, que existem casas que são
sobrados, ou seja, geralmente é aquelas casas que tem 2 andares, né? Então tem a parte terra, a parte primeiro andar, tá? Tem as casas convencionais, né? A gente falou também dos minimalistas, né? As casas container, geralmente o pessoal é minimalista e mora literalmente dentro de um container, né? Pega um container e transforma em casa, né? E mansão, não é porque eu vou fazer uma casa container que ela tem que ser uma minimalista. Ela pode ser uma mansão. Eu também passei o vídeo lá na atividade 2, se não me falha a memória, sobre casas containers, e ele construiu uma mansão com containers, né? Vocês viram que ele construiu em módulos, né? Então ele comprou acho que 3 ou 4 containers, cada container foi um módulo, e aí ele juntou tudo e fez uma casa sustentável, né? Então, para vocês, eu vou estar fazendo um exemplo de uma planta baixa de uma casa, tá? Uma casa térrea, tá? Por que uma casa térrea, professor? Porque é mais fácil, tá ok? Eu vou confessar para vocês que o tempo é curto, então eu fiz uma planta de uma casa térrea. Mas se eu fosse fazer um sobrado, eu teria que fazer a planta de baixo, já indicando onde vai ser a escada, desculpa, e a planta do primeiro andar, tá? Não esquecendo da onde vai ser onde a escada do térreo para o primeiro andar vai chegar, tudo bem? Então vamos lá. E no lugar do jardim, eu não vou fazer um jardim, tá? Mas eu também não vou construir nessa área reservada para o jardim. Eu vou fazer uma horta. Então, eu estou pensando também na minha alimentação, tá? Então eu não consigo comer flor, então, ou plantas, né? Então, aliás, vegetais são plantas, né? Mas assim, vocês entenderam, eu vou plantar comida ao invés de enfeites, digamos assim, né? Então eu também pretendo colocar placas fotovoltaicas para obtenção de energia, aquecedor solar, uma vez que eu já tenho placa fotovoltaica, fica simples colocar o aquecedor, cisterna para captação das águas da chuva, para ser mais sustentável. Essa construção também terá janelas amplas para iluminação natural e será feito com tijolos ecológicos, tá? Então, olha só, eu peguei muitos dos conceitos que a gente viu durante o nosso aprofundamento até então, né? Então, lá na atividade 1, nós vimos o quê? Os produtos, os materiais. Então, vocês devem ter visto, não sei se vocês lembram, vocês viram a casa da etnia Chavante, né? Que eles construíram com madeira e uma espécie de palha, né? Vocês também viram as dicas da arquiteta sobre ventilação, iluminação natural. O que mais que vocês viram na atividade 1? Bom, vocês viram muita coisa na atividade 1. E na atividade 2, vocês também viram mais recursos, como a substituição da madeira por bambu, como as fazendas verticais que ocupam menos espaços e podem ser feitas perto da cidade, facilitando aqui o transporte dos alimentos e barateando também, né? E peguei todos esses conceitos e vou tentar colocar aqui na nossa casa aqui, que vai ser feita em Xandópolis, no bairro de Ares, tudo bem? Então aqui, eu também vou supor que o terreno que vamos fazer a nossa construção seja plano, tá? Por que plano? Porque inclinado eu teria que fazer a terraplanagem, né? Então, vamos facilitar a nossa vida um pouquinho também, uma vez que está tudo na nossa imaginação, por enquanto, tá? Então, vamos primeiro verificar qual o espaço útil de construção que teremos, tá? Para isso, basta calcular a área total do terreno e retirar a parte que não pode ser construída, tá? Que seria a parte do jardim e da horta. Então, só lembrando aqui para vocês, a gente vai trabalhar o conceito de área, né? Então, ó, o lote é retangular.
10 de frente por 15 de comprimento. Como é que eu calculo mesmo a área de um retângulo? Aliás, o que é a área mesmo? A área, eu quero saber quantos quadrados cabe dentro daquela superfície, né? Mas é quadrado qualquer? Não, é quadrado de 1 metro. Então, a área do retângulo, nós teríamos o quê? Eu tenho a área do lote, eu tenho 10 metros de frente por 15 metros de comprimento, totalizando 150 metros quadrados esse lote no total. Só que desses 150 metros, eu não posso usar todos esse espaço para construir, tá? Por quê? Porque eu tenho que fazer reserva para absorção de água, então não pode ter construção, que seria 20%. Blá, 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 cadê? 4% do terreno. Então agora eu tenho que calcular quanto que é 4% de 150 metros quadrados. Tudo bem? Então a área não útil, né? Ou seja, a área de horta, vou chamar aqui, seria 4% de 150. Tudo bem? E aí você resolvendo essa conta, você chega aqui em 6 metros quadrados. Então, dos 150, eu não posso usar 6 metros quadrados. Então, a área útil que eu tenho de construção, que eu posso construir, seria o quê? A área total do lote menos a área da horta. Então, a área útil que eu tenho para construção é 150 menos 6, eu tenho 144 metros quadrados que eu posso construir. Mas eu vou construir, eu vou usar toda essa área? Posso usar como posso não usar, tá ok? Mas eu posso construir em 144 metros quadrados, tá? Então, aqui, só conferindo as contas, olha lá, eu tenho 144 metros quadrados que eu posso estar construindo, tá ok? Então, lembra que eu pedi para vocês, na última aula, para separar um papel centimetrado, né? Ou seja, ele vai ser um quadriculado e cada lado do quadrado ia ter 1 centímetro. E se caso você não tivesse esse papel, porque é menos usual, você poderia usar o milimetrado. Então, agora esse aqui é o motivo disso tudo. Para eu fazer uma planta, eu vou fazer uma proporção, vou fazer em escala com o real, tá? Então, olha só, feitos os cálculos, vamos usar o papel centimetrado com a escala de 1 para 100. Opa, é marcar texto que eu preciso. 1 para 100. O que isso significa? Que para cada 1 centímetro que eu fizer de desenho no papel, ele vai equivaler a 100 centímetros na vida real, tá ok? Então, 1 centímetro no papel, no desenho, seria 100 centímetros no real. Ou seja, a cada 1 centímetro no papel equivale a 1 metro na vida real. Tudo bem? E aí vocês viram que a nossa unidade na área lá é de metros quadrados. Então, cada quadradinho equivale a 1 metro quadrado. Então, quando eu for fazer o desenho, vai ficar fácil verificar a quantidade de espaço que eu tenho. Tudo bem? Então, olha só, como podemos perceber, cada quadrado na malha corresponderá a 1 metro quadrado na realidade. Então, fica fácil de fazer as marcações. Para iniciar, vamos marcar o terreno na malha para começarmos a visualizar nossa construção. E aqui, ó, aqui já faltou alguns slides, mas tudo bem, falha minha mesmo, admito, tá? Porque eu deveria começar aqui com vocês com a malha, né? A malha que teria o quê? Quanto de frente? 10 quadradinhos, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 10 quadradinhos de frente, tá vendo? Por 15 de comprimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Olha só, então eu fiz um retângulo
10 por 15, tá? Que corresponderia ao lote que eu tenho, que eu comprei lá o terreno no município de Xandópolis, no bairro de Ares, e que eu tenho para construir. Desse daqui, eu já reservei aqui o espaço da horta, de 6 metros quadrados, não é isso? Então eu teria que pegar 6 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? A configuração você pode fazer do jeito que você achar melhor, tá? Lembre-se, processos criativos. Quem está construindo é você, tudo bem? Essa é a casa que eu pensei, que eu imaginei e que eu realizei aqui na planta baixa, tudo bem? Você pode ter outras ideias de casa, tá? Então, olha só o que eu fiz. A minha construção vai ficar nisso daqui, ó, se você for ver, né? A minha construção vai ficar nesse quadrado aqui. Eu nem sei se foi quadrado que eu fiz. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, não foi um quadrado, mas é quase um quadrado, tá? Porque aqui eu tenho 7,5, alguma coisa assim, tá? E aí, olha só. Área de garagem eu não vou construir. Então, deixei reservada a área de garagem, não vai ter cobertura, então não vai ser considerado construção. E que eu vou construir vai ser nesse retângulo aqui, neste quadradinho aqui, que eu planejei para lavanderia, e esse espaço multiuso que eu deixei aqui para caso alguém queira colocar uma churrasqueira, né, um espaço de lazer com a família, pendurar rede, descansar, um cantinho aí para a família, pode usar esse espaço multiuso. Ou até mesmo passar a lavanderia lá do outro lado, para cá, para essa região, mas daí o projeto é seu. Esse projeto aqui é meu e eu imaginei ele desta maneira, tudo bem? Então, continuando aqui, ó. Eu deixei já reservado o espaço da horta, tá? E que eu vejo que muita gente prefere deixar o jardim só que nessa parte aqui da frente aqui. Então, ó, a escolha é de vocês. Ah, eu só vou ter um carro, então eu vou jogar o jardim para cá, para frente, né? Então eu vejo muitas casas com essa configuração, né? Eu deixo o jardim aqui na frente para enfeitar a entrada de casa e eu deixo outro espaço para garagem porque eu só vou ter um veículo, certo? E aí vocês que soltem sua imaginação, tá? Então vamos lá. Aqui está a frente da casa. Então esse é o portão de entrada que eu imaginei. Olha só. Eu deixei aqui a legenda para vocês conseguirem entender o que significa cada traço. Logicamente, os arquitetos e engenheiros não utilizam essa legenda, tá? Mas como aqui a gente não é nenhum profissional do assunto, eu estou fazendo aqui mais para entendimento uma planta mais ou menos para vocês entenderem o projeto. Tá ok? Aí tem o corredorzinho, eu programei aqui 2 garagens, 2 veículos, né? E aqui tem a porta de entrada da casa. Antes de entrar para dentro da casa, eu coloquei aqui um espacinho reservado aqui, que é o hall de entrada, com um lavabo. Então, geralmente as pessoas quando chegam em casa, às vezes dá aquele aperto e quer chegar logo no sanitário, coisa do tipo. Então, eu já coloquei aqui um lavabo, eu pensei em colocar um lavabo aqui logo na entrada, tá? E aí, entraria adentro mesmo na sala de estar, onde geralmente fica a TV, o sofá, todas essas coisas. Mais adiante, vocês estão vendo que eu coloquei aqui o pontilhado? O que é o pontilhado? É que é sem parede, tá? Então, junto com a sala de estar, eu coloquei a sala de jantar. Então, aqui o pessoal descansa, assiste sua TV ou coisa do tipo, e aqui o pessoal se alimenta. Tudo bem? Aí eu coloquei a cozinha aqui, e aqui eu pensei em colocar uma cozinha estilo americana, ou seja, sem parede. Tá vendo que tá aqui pontilhado? É sem parede, só tem uma banqueta, uma bancada, desculpa, banqueta é onde você senta, bancada é onde você se apoia, tá? Uma bancada com uma abertura aqui para estar entrando e acessando a cozinha, tá? Aqui eu coloquei uma porta aqui para
a saída da cozinha. Por quê? Eu pensei o seguinte, o cara entra aqui pela garagem com as compras da cozinha. Então, em vez de passar por toda a casa, não. Ele já vem aqui pelo corredor lateral, né, que aqui também vai ter uma porta, e já entra direto na cozinha. Tudo bem? Aí, se quiser deixar aqui nesse local aqui o material de limpeza, também já está fácil para descarregar aqui da garagem. Tudo bem? E aqui, em cima, eu fiz o quê? Da sala de estar, eu coloquei uma área privativa, digamos assim, né? Que são a área dos quartos, quarto 1 e quarto 2. Então, são de 2 dormitórios essa casa que eu imaginei. Com um banheiro que eles vão estar dividindo, tá? E a área de lavanderia eu deixei aqui meio separadinho, porque se eu for utilizar a sala de o espaço multiuso para estar recebendo as pessoas ou coisa do tipo, não é muito legal o pessoal ver as roupas estendidas no varal, né? Então, por isso que eu deixei a lavanderia aqui mais para cima, tá? Mas isso foi a ideia que eu tive, tudo bem? E como eu tenho o professor Kleber de História, ele tem grandes conhecimentos de software, ele me auxiliou aqui para projetar e imaginar como essa casa ficaria, tudo bem? Então, olha só, fazendo o projeto em 3D, tá? E aí quem tem interesse na área de arquitetura e engenharia, já deve ter escutado os softwares AutoCAD ou coisa do tipo. Esse software eu também já instalei aqui na minha máquina, é gratuito, tá? Ele se chama Blender e ele é muito bom para iniciantes, tá? Eu que não sei nada já estou conseguindo fazer algumas coisinhas nele, né? E sem contar que tem bastante tutoriais aí na internet a respeito disso, tá? Mas imaginando minha casa construída, ela ficaria mais ou menos aqui, assim, ó. Tá vendo? Os dois portões para estacionamento, o portão principal, tá? Então a garagem ficaria aqui, né? Aqui pararia os carros e teria aqui a porta de entrada, tá? Só faltou uma portinha aqui, olha só, mas tudo bem. E aí, vista do outro lado, ó, é a porta da cozinha, tá? E ó, foi tudo baseado em cima minha planta baixa, tá? Então foi tudo, eu coloquei a planta baixa aqui embaixo, o professor Cláudio colocou a planta baixa aqui embaixo e foi subindo as paredes. Tudo bem? Então aqui, ó, quarto 1, quarto 2, banheiro, corredor para a área privativa, né? Aqui a sala de estar, a sala de jantar, a cozinha, a lavanderia, o espaço multiuso e a horta. Olha só, a hortinha aqui, que bonitinha. Tá ok? Vista de cima. E isso daqui seria a planta da nossa casa. Tudo bem? Aliás, da casa que eu projetei, tá? E que eu vou tentar vendê-la mais tarde lá na atividade 5 e vocês vão saber como. Tá ok? Então, ó, agora é a hora de vocês soltarem sua imaginação mesmo. É pegar e tentar concretizar o projeto que vocês fizeram e já estão pensando aí desde a atividade 2. Então, agora que a gente já fez o estudo, agora que a gente já viu se é permitido ou não pelas leis, então agora é a hora de começar a mão na massa, é a hora de concretizar, tudo bem? Então, comece a desenhar o seu projeto, comece a ver os materiais que vocês vão utilizar, tá bom? E já vão anotando tudo no seu diário de bordo. Tudo bem? Então, ó, não deixe de avaliar a nossa aula aqui pelo QR Code, tá? E já não deixe para a última hora não, porque daqui a pouco acaba esse aprofundamento, tá ok? Então, até a próxima e se cuidem. Tchau, tchau.